Então vamos lá, galera. Nesse módulo aqui de Liberando um Laudo de Excelência, primeiro que eu quero mostrar para vocês é que antes de chegar nas observações, existem alguns pontos que são mais importantes. Então, é claro, a gente já falou de morfologia celular, de identificação, como a gente vai transmitir, como a gente faz essa análise. E eu já contei aqui para vocês qual é o primeiro passo, né, para fazer esse laudo de excelência. A gente vai entender o que realmente é importante para vocês colocarem no laudo de vocês. A gente também já falou sobre o porquê não colocar tudo que você está vendo na lâmina. Qual é a diferença de um analista iniciante para um analista experiente e que isso é perceptível, não só na sua prova prática, lá quando você vai fazer a sua entrevista de emprego, mas também para os médicos que vão pegar o seu laudo, tá? Os médicos, eles também têm essa percepção. Não que isso seja um empecilho para você, mas é claro, ser diferente, ter o diferencial é o que vai fazer com que você se torne um analista cada vez melhor, cada vez mais requisitado, tenha um currículo legal, tenha indicações legais, vai fazer um network maravilhoso e isso que vai ajudar muito na sua carreira, tá? Tudo que eu falo aqui para vocês é que vai ajudar na carreira de vocês, tanto agora no começo, no meio, ou quando vocês já estiverem lá no auge, né, já tiverem alcançado os seus objetivos. E agora eu vou falar para vocês de um biomédico diferenciado. E eu vou falar algumas coisas aqui que pode ser que não façam sentido agora, tá, para vocês, mas eu tenho certeza que em algum momento vai fazer total sentido. Se você ainda não trabalha em laboratório, ou se você já trabalha, você vai começar a observar os outros analistas que estão com você. E aí você vai entender quem são aqueles analistas que você pode pegar de exemplo e aqueles que não são um exemplo para você. É claro que às vezes, não vou mentir para vocês, a gente fica desmotivado, a gente acaba falando algumas coisas que são totalmente desnecessárias, né? Mas não tome isso como seu dia a dia, tá? A gente precisa ter foco, precisamos entender o que a gente quer de verdade e não ser contaminados por pessoas que não sabem onde querem chegar, que não têm um objetivo claro na sua carreira. A gente só consegue alcançar o nosso objetivo principal quando a gente tem o nosso objetivo muito claro, tá? Então não deixem as pessoas contaminarem vocês. Então vamos lá. E outra, né? Para reclamar sempre vai ter muita gente, tá? Sempre vai ter muito analista que vai reclamar demais da profissão, mas não tem coragem de sair, né? Não tem coragem de fazer melhor, não tem coragem de procurar um outro emprego, estudar uma outra coisa. E esse é que é o maior problema, né? Esses analistas acabam contaminando os novos. Mas vamos lá. O que um biomédico diferenciado faz assim de verdade, galera? De verdade mesmo. A primeira coisa é ter as observações muito claras, tá? E como assim tais observações claras? Lembra que eu falei para vocês que vai chegar um momento que tudo vai ficar automático? Todas as observações, toda a forma como você faz a sua análise vai se tornar de forma automática. No começo é importante você ter uma lista para você, claro, começar a pensar de forma mais automática. Mas depois você não vai precisar mais dessa lista. E o que eu falo de observações claras? São observações que são diretas e que elas trazem todas as informações que são importantes ali para o paciente, tá? Na verdade, para o médico, né? E em consequência para o paciente. Um biomédico diferenciado, ele entende que a padronização é um fator extremamente importante. Por quê? Quando você trabalha de forma padronizada, quando você entende que o laudo ele precisa seguir um padrão, você está entendendo de qualidade não só para você, mas também você está levando uma qualidade lá para o laboratório que você trabalha, para os seus colegas, e as pessoas começam a te enxergar de uma forma diferente. Então você é melhor visto perante as outras pessoas. Não que antes você não fosse, né?
Mas quando você começa a trabalhar dessa forma, seguindo essa linha, tá, de padrão, entendendo o que é importante, você tem mais qualidade e aí as pessoas começam a ver você dessa forma também. E isso vai te ajudar bastante. E aí, o biomédico diferenciado, ele também precisa estar atento às novidades. Ai, meu Deus do céu, Thaís, eu trabalho demais, eu não tenho tempo, eu não consigo. Gente, olha só, pelo menos uma vez aí a cada 15 dias, tenta ver se tem algum artigo legal, tenta ver no YouTube novidades, tenta saber qual é a melhor forma para você entender das novidades que estão acontecendo no mundo científico. Por quê? Principalmente quando a gente fala de laudo, liberação de laudo, de hematologia e qualquer outra área, né, da ciência, elas evoluem muito rápido, tá? A gente pode achar que não, mas é porque às vezes a gente está desligado. E quando a gente começa a entender que elas têm uma evolução muito rápida, a gente começa a estar mais antenado. Existem vários sites gratuitos que vocês podem utilizar para fazer leitura de artigos que são novos para vocês começarem a se atualizar. Existem vários estudos e várias discussões diferentes, como por exemplo sobre bastonetes, sobre granulócitos imaturos, até mesmo sobre as observações do laudo. E como eu já falei várias vezes aqui, tem lugares que você trabalha que trabalham com uma forma de observações ou de liberação de laudo muito atualizada, e existem lugares que não. E aí você também vai seguir, logicamente, o padrão do local que você trabalha. Mas para você, como biomédico, você precisa estar antenado nas novidades, né? Para você saber o que está acontecendo e o que você pode melhorar lá no seu trabalho. A gente também precisa fazer mais do que é solicitado. Como assim, Thaís? É isso mesmo, a gente precisa entender qual é o nosso papel ali, né, na bancada. A gente sabe que nós somos analistas e aí depende muito. A gente pode ser júnior, pleno, sênior, a gente sempre vai ter um papel que tá ali descrito, né, pra gente fazer. Mas quando a gente faz um pouquinho a mais, e gente, quando eu falo que é um pouquinho a mais, é um pouquinho mesmo, porque a maioria das pessoas não estão atentas a isso. Então, quando eu falo fazer mais do que o solicitado, não é que você tem que se virar em 300 e fazer o trabalho de todos os analistas lá do laboratório, não é isso não. Mas existem alguns casos especiais, casos em que você precisa dar maior atenção, e isso sim é um grande reconhecimento, tá? Por exemplo, casos difíceis, casos de pacientes recém-nascidos, casos de leucemia, são uma leucemia mais difícil. É muito legal a gente ter esse entendimento e fazer mais do que o solicitado. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. O paciente teve uma piora, liga para o médico antes de liberar o resultado, avisa o setor. Antes de você liberar, fala que já está liberando. Parece coisa boba, parece que você não vai ter tempo, mas eu tenho certeza que vai durar 1 ou 2 minutos ali do seu dia. E isso vai fazer com que você seja mais reconhecido também, certo? Entender um pouco dos outros setores. Eu sei que aqui o curso é sobre hematologia, mas as doenças, gente, elas estão interligadas em todos os setores. Tanto na bioquímica, que é importante, a gente precisa saber disso, porque o paciente, ele vai ter os eletrólitos alterados, o setor de urina e até mesmo o setor de microbiologia, né? Microbiologia. Por que eu tô falando isso para vocês? A hematologia é muito importante, ela tem um poder muito forte dentro da análise clínica. Mas quando você consegue relacionar, por exemplo, a leucemia com os índices de bilirrubina, de LDH, a gente também consegue entender quais são essas alterações e consegue também fazer uma liberação melhor do nosso laudo. Isso é, gente, tô contando aqui para vocês um segredo que muita gente não faz. O que eu tô falando aqui pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas para a grande maioria, eles nem pensam nisso aqui. E eu tô falando para vocês porque é verdade. As pessoas acham que, eu vou liberar o exame de leucemia, é leucemia mesmo, eu vou liberar e pronto. Quando você entende o que altera também de forma bioquímica, você vai ter muito mais segurança também. E às vezes o médico, ele vai ligar no laboratório, ele não sabe que o laboratório, ele é setorizado, né? Cada pessoa trabalha em um setor. E aí ele vai fazer perguntas para vocês sobre os setores. Tem nada de errado você falar, não, eu trabalho na hemática, tem que ligar na bioquímica. Tem nenhum problema, tá? Tem nada de errado não. Mas quando você já sabe, isso também vai trazer uma grande segurança para o médico, vai mostrar que você está atento e que você também é diferenciado ali naquele laboratório, tá? Então, isso é muito legal.
Só fazendo um adendo, tá? Tem laboratórios que são setorizados, né? São separados os setores, mas tem lugares que não. Tem lugares que você vai fazer tudo, de verdade. Você vai trabalhar na hemato, você vai fazer a bioquímica, vai fazer a urina, vai fazer a microbiologia, vai fazer tudo, gente. Tem lugares que é assim. E tá tudo certo, viu? Não existe uma regra, né? Para trabalhar como analista clínico. Livros. Se você ainda não começou, comece, tá? Os livros, eles são importantes. Por quê? Eles vão também trazer muitas atualizações, mas eles vão trazer imagens, eles vão trazer um conteúdo rico também de quê? De vocabulário, tá? Então você vai ter um vocabulário muito mais rico também para você discutir caso, para você conversar com o médico. Ai, Thaís, eu morro de medo de conversar com os médicos. Existem alguns termos que os médicos utilizam que eu sei que são difíceis, mas a gente começa a entender através dos livros, né? Porque o médico, ele tem aquele negócio de falar um pouco mais difícil, ou usar algumas terminologias que são só deles, né? E alguns, obviamente, eles querem intimidar mesmo. Mas quando a gente também sabe, né, discutir, quando a gente mostra que a gente também sabe falar da mesma forma que eles, fica muito mais fácil, você vai perder a insegurança de conversar com os médicos. Melhoria contínua. E o que eu quero dizer com isso? É só com especialização? Não. Especialização. Não estou falando só de especialização, pós-graduação, mas também falo de cursos. E eu falo de cursos não só ligados, tá, à técnica, tá? Não só ligados diretamente à biomedicina, diretamente à análise clínica, mas a gente também pode trabalhar o nosso autoconhecimento, tá? Autoconhecimento. Por quê? Isso aqui eu vou contar um segredo aqui para vocês, que o autoconhecimento, ele vai entender qual é a trava que você tem, que você não consegue. Às vezes você já está trabalhando num laboratório há muito tempo e você não entende por que você não consegue subir, por que escolhem outras pessoas para oferecerem cargos. Isso aqui às vezes está muito ligado com quem você é e com o que você não entende que você é. E quando você trabalha o autoconhecimento, ai, Thaís, como assim? Galera, existem também vários livros aqui, se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários que eu indico aqui, os livros de autoconhecimento que vocês podem ler, que fala de hábitos, que fala de como você ser um líder, por exemplo, de como você desenvolver, né, a sua comunicação, ou desenvolver a sua liderança, ou fazer, ou estudar gestão. Você pode ir fazendo isso mesmo estando em cargos mais baixos, tá? Isso aí você vai começando a ter uma noção. Porque é muito melhor você já estar preparado para quando aparecer aquela vaga. E aí você vai estar extremamente preparado. Quando eu falo para vocês de autoconhecimento, eu falo de verdade, você vai estar extremamente preparado. Por quê? Todo mundo pensa que tem que fazer 20 especializações, tem que fazer 35 doutorados, 105 pós-graduações. Gente, isso aqui todo mundo vai fazer. Tô falando sério. Todo mundo vai fazer uma especialização, todo mundo vai seguir o caminho que realmente tem que seguir. Ai, Thaís, mas olha, eu tô sempre estudando, não sei o que. Tá certo também, tá? Eu não segui esse caminho, tá? Já tô aqui falando a verdade pra vocês. Eu preferi esperei bastante, tá? Pra ver o que eu queria estudar. E eu fui estudar diretamente autoconhecimento, fui estudar gestão, fui estudar outras coisas que me ajudariam a crescer. Porque a parte técnica, gente, todo mundo vai ter. Todo mundo, sem exceção. E você precisa ser diferenciado de verdade. E quando eu falo pra vocês de diferenciação, diferenciado, eu quero dizer de coração aqui para vocês, eu quero que todo mundo cresça, eu não quero que as pessoas fiquem na mesmice de fazer uma pós e aí depois a pessoa fica desmotivada, não entende por quê. É muito ligado a isso aqui, ó, a se conhecer, a entender o que você quer de verdade. Às vezes a pessoa chega no meio do caminho e fala, esse aqui não é para mim, porque não se conhecia, né? Mas a dica de ouro aqui, ó, dessa aula aqui, gente, todas são boas, mas ó, o autoconhecimento é uma dica extremamente importante, certo? Vamos lá, focar na sua carreira. Sempre vai ter alguém que vai reclamar. Gente, o cachorro tá latindo, desculpa, tá bom? Ó, sempre vai ter alguém que vai falar pra você não focar, que vai reclamar, que vai falar o quê? Que biomedicina não dá dinheiro, que vai falar um monte de besteira, tá?
Mas o que você precisa fazer? Falei bem no começo, você precisa ter o seu objetivo claro e entender que a única pessoa que pode fazer a sua parte é você. A única pessoa que tem o desejo de crescer é você. Então você precisa se colocar em primeiro lugar, tá? Ó, se coloque em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E, gente, segue a vida, viu? Vai e não para. Não para até você conseguir. Eu tô falando sério. Vai ter... Gente, vocês acham que quando eu tava estudando, quando eu tava trabalhando, vocês acham que o povo não vinha falar pra mim o que eu tava fazendo? Gente, o povo é besta. Ó, hoje em dia, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Eu sempre tive muito claro o que eu queria. E eu fiz tudo. Tudo que eu queria eu tive vontade. Como assim? Eu saí de uma empresa, fui trabalhar em outra, depois eu fui trabalhar em outra. Por quê? Porque eu queria ter o conhecimento. Eu queria ter tudo isso. Eu queria ter uma bagagem, eu queria ter um currículo bom, eu queria aprender com os melhores. E foi isso que eu fiz. Ah, mas eu poderia ficar desde lá de 2013 até hoje na mesma empresa, que era uma empresa muito boa. Poderia, mas eu tenho certeza que eu não teria essa bagagem que eu tenho hoje. Eu não teria todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Não só o conhecimento técnico, o conhecimento que eu falei pra vocês, eu me conheci muito mais, conheci pessoas, muita gente, conheci muita gente de verdade. E assim, gente, hoje, isso pra mim também faz muita diferença. Ter focado na minha carreira, ter entendido o que eu queria, ter o meu objetivo claro, ter entendido que as pessoas, às vezes, elas são infelizes com elas mesmas, não é necessariamente com a profissão. Eu sabia desde o começo que a profissão, ela tinha um salário X, né? Eu já sabia. Mas como eu falei lá no comecinho lá pra vocês, assim, já falei em uma aula aqui, pra mim, ganhar 2.000 e poucos reais era muita grana lá no começo. Então, pra mim era maravilhoso. Aquilo ali pra mim ia fazer com que eu saísse de onde eu estava. E ia me ajudar demais. Então, a biomedicina ganha pouco, você vai ganhar pouco dinheiro. Galera, na minha realidade... 2.000 e pouco era muita grana. Então, eu não faço comparações, né? Eu vou até colocar aqui, né? Não se compare. Eu não faço comparação, porque a minha realidade sempre vai ser diferente das outras pessoas. Você também, você sempre vai ser diferente das outras pessoas. Cada um julga pela sua própria realidade. E assim, é difícil as pessoas falarem como um todo, né? Entenderem que cada um trabalha de um jeito, cada um faz de um jeito. E assim, não se compare nunca, continue, foque na sua carreira e não deixa ninguém te desanimar, tá? A biomedicina, ela pode começar, se você pensar dessa forma, com um salário mais baixo? Claro que pode, mas eu tenho certeza que se você focar na sua carreira, você vai conseguir cargos maiores, vai conseguir salários maiores e tudo isso vai ser consequência da sua trajetória. E quando você olhar para trás, você vai ter orgulho do biomédico que você se tornou. Você vai ter orgulho da sua carreira, vai ter orgulho, você vai querer contar para as outras pessoas como você chegou onde você chegou. Certo? Então vamos lá, que agora na próxima aula eu vou mostrar para vocês, tá? Tem um checklist aqui para liberação e eu vou mostrar para vocês o PDF para liberação de laudos, onde vai ter as observações que vocês vão poder imprimir. Belezinha? Um beijo para vocês e até a próxima aula.